Fala comigo, meu povo, beleza? Você sabia que a novela Saramandaia contribuiu para a alienação da população naquele momento que vivia a ditadura civil-militar brasileira? Será que a teledramaturgia brasileira tem a capacidade de influenciar no comportamento da sociedade? Nunca pensou nisso, não? Vamos discutir isso agora. Meu povo, a novela, ela faz parte da rotina brasileira há muitos anos. Na verdade, desde as novelas através do rádio. E ela, ao longo do tempo, serviu de entretenimento para a sociedade e se tornou, durante muitos anos, o principal entretenimento da sociedade brasileira. Visto que, se a gente pensar um pouquinho mais na história, a gente não tinha TV a cabo, a gente não tinha acesso a outros canais. Então, o entretenimento diário de todas as pessoas eram as novelas. A ponto de, no outro dia na escola, no outro dia no trabalho, no outro dia no salão de beleza, as pessoas comentavam sobre os acontecimentos da novela. Será que isso, de alguma forma, pode ter sido utilizado para modificar o pensamento ou para camuflar alguma sociedade, algo que estava acontecendo na sociedade naquele momento? Bom, a resposta é sim. Tanto para o bem quanto para o mal, né? A novela Saramandaia, por exemplo, é o melhor exemplo que a gente tem para dar. Em 1976, a novela Saramandaia estreava na Rede Globo de televisão. A própria Rede Globo já havia sido criada em 1965, financiada pelo governo militar e a ponto de receber críticas do SBT, na verdade na época TVS, do Silvio Santos, porque eles tinham muitos incentivos e o Silvio Santos não tinha. Portanto, a Globo conseguia atingir áreas, por exemplo, que o SBT não conseguia. Porém, a novela ela vai servir como um pano de camuflagem, né? Para justamente as pessoas não verem o que estava acontecendo. As notícias nunca diziam sobre o desaparecimento de pessoas, não falavam sobre as causas econômicas que estavam sendo abordadas, as causas negativas, né? O milagre econômico era anunciado, mas, por exemplo, os problemas com os excessos de empréstimos, bom, isso não era discutido. Então a sociedade não via as coisas com clareza, somente em jornais clandestinos, como o Pasquim na época. E a novela Saramandaia passava uma informação muito importante de uma mulher que explodia, de um homem que o coração saía pela boca, de um outro que virava lobisomem. Isso não contribuía em nada, né? As pessoas simplesmente se tornavam alienadas vendo aquela situação e sendo totalmente manipuladas. Eu peguei a novela Saramandaia, não foi à toa. A novela Saramandaia, ela foi reprisada em 2013, curiosamente, no momento em que a população brasileira havia começado a fazer protestos contra o aumento de passagens. De repente, a Globo começou a chamar esses protestos de vandalismo, e quando esses protestos passaram a ser ligados a causas mais políticas, a Globo passou a falar desses protestos com mais carinho. Bom, coincidência ou não, mas a novela foi reprisada em 2013. A Globo, muita gente tem dificuldade de aceitar que a Globo de fato esteve apoiando a ditadura civil-militar. Bom, em 2015, a Sandra Nemberg, no jornal Hoje, falou sobre isso e pediu desculpas. Portanto, ela mesma já assumiu que teve parceria com a ditadura civil-militar. Mas tá, e hoje? Será que foi só em 2013? Não. Até porque hoje a gente tem novelas na Globo, no SBT, na Record. E essas novelas? Elas têm alguma característica ligada à política, à sociedade? Sim, gente, óbvio que sim. O interesse particular de cada emissora ao transmitir uma novela, ela tem fatores que vão ser evidenciados e vão ser reflexo do momento político e o momento social da época. Portanto, sim, a teledramaturgia brasileira tem influência na vida social das pessoas. Mas calma, não é só a teledramaturgia brasileira.
A própria mídia já faz isso com maestria há muitos anos. Já falei da Globo, que não exibia as coisas que estavam acontecendo durante a ditadura civil-militar, mas ao longo do tempo a gente vem tendo isso. Hoje, com várias emissoras, várias. A gente tem aí Globo, Record, SBT, Band, essas 4. As outras não têm tanta relevância, mas elas passam o que querem. Inclusive, há alguns debates sobre se políticos acabam sendo eleitos por campanhas excessivas de emissora A ou emissora B. E sim, infelizmente você consegue notar isso. Mas calma, não é só no Brasil. Politicamente isso acontece ao redor do mundo. Durante a Guerra Fria, todos os filmes que você viu sobre 007 te fizeram crer que a União Soviética era um mal a ser combatido. O 007 só tinha inimigos da própria União Soviética. Portanto, sim, a mídia tem essa capacidade. A mídia, por exemplo, pode passar para você que ela é imparcial, mas ela também pode passar uma parcialidade escondida. Como? Por exemplo, se um político X comete um crime, político X comete um crime e está sendo investigado. E logo na sequência ele começa a falar do político rival, mas de uma maneira a piorar o crime dele, tipo, político X comete um crime e está sendo investigado. Político X aumentam as suas denúncias de corrupção. Ou seja, 30 segundos para falar do político X e 15 minutos para falar do outro político. Isso é uma forma de manipulação. O nosso cérebro, por ser seletivo, ele acaba ignorando o outro e acaba focando somente no maior. Isso não é feito só pela mídia televisiva, mas também pela mídia de jornal. À época que a ex-presidente Dilma Rousseff estava passando pelo processo de impeachment, uma nota do jornal O Globo aparecia no topo a chamada para a investigação da Dilma e tinha uma nota pequenininha falando sobre uma investigação de corrupção contra Aécio Neves, que na época havia sido o presidente que tinha concorrido com ela para evitar, o segundo mandato da Dilma. Ou seja, sim, havia uma manipulação também por meio da mídia impressa. E não, isso não é exclusividade da Globo. A Record fez isso durante anos, por exemplo, com aquele repórter que já morreu, o Wagner Montes. Quantas pessoas passaram a repetir o bordão dele de bandido bom é bandido morto? Quantas pessoas passaram a acreditar em tudo que era dito? Quando no final das contas se descobriu que havia um possível envolvimento do Wagner Montes com algumas zonas de milícia e até mesmo com alguns políticos. Ele mesmo chegou a se candidatar. Ou seja, a mídia influencia diretamente na vida cotidiana. As novelas influenciam diretamente na vida cotidiana, para bem ou para mal. Atualmente a gente, por exemplo, discute o beijo gay na televisão, o que é positivo, mas ao mesmo tempo a gente fica excessivamente em algumas outras emissoras falando de uma religião específica e não de outras, para ruim ou para bem. Meu povo, é isso. Eu espero que você tenha curtido muito esse vídeo. Se curtiu, já sabe. Larga o like, comenta, compartilha, divide para todo mundo nas redes sociais. Isso me ajuda muito e eu agradeço imensamente. E lembre-se, não vamos brigar, vamos continuar cobrando de quem pode mudar alguma coisa no estado, no município e no país. E tomar cuidado com o que a gente assiste. Vamos procurar fontes de informação que não sejam só as tradicionais, jornais, televisões. Vamos também para jornais alternativos, sem deixar a veracidade de lado. Lembre-se, fake news não te leva a nada. Tua tia do WhatsApp também não. Um beijo e até a próxima.